Atenção emissoras, formação de rede, Repórter Nacional. Meio-dia em Brasília. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, eu sou Ana Lúcia Caldas e você acompanha agora as principais notícias do dia. Presidente Jair Bolsonaro passa por novos exames em hospital da capital paulista. Ministério lança plano para fortalecer residência em saúde e capacitar profissionais. ONU alerta para risco de catástrofe em 2021 por atraso na vacinação de crianças. E cuidar da saúde não é fraqueza, um recado para os homens no dia deles. Nos acompanhe no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é quinta-feira, 15 de julho de 2021. Repórter Nacional. A gente começa esta edição do Repórter Nacional com informações direto de São Paulo sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Quem traz ao vivo essas informações para a gente é a Eliane Gonçalves. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, Ana, segundo as informações aqui da equipe do Hospital Vila Nova Star, aqui em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro teve uma noite tranquila, mas ele vai permanecer internado, fazendo o que a equipe médica chamou de tratamento conservador. Ou seja, apenas medicamentos e intervenções não invasivas. Por enquanto está descartada uma nova cirurgia. Segundo o último boletim médico, o presidente tem uma obstrução intestinal. Bolsonaro foi internado aqui em São Paulo na noite dessa quarta-feira, depois de ter sido transferido do Hospital das Forças Armadas, aí em Brasília, Ana? Onde ele foi internado aí para avaliar fortes crises de soluço que vinham atrapalhando a rotina do presidente. Ainda não há uma previsão de quanto tempo ele vai permanecer aqui internado e daqui a pouco, no começo da tarde, deve ser divulgado um novo boletim médico. É com você. Obrigada, Eliane. A gente fica então no aguardo dessas informações. E olha, mais vagas de residência para médicos e profissionais da saúde de outras categorias. É que foi lançado hoje o Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde. Quem acompanhou e conta tudo o que aconteceu por lá é Maíra Heine. Maíra, boa tarde. Antes de falar desse lançamento, o ministro Marcelo Queiroga comentou alguma coisa da saúde do presidente? Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, o ministro Marcelo Queiroga disse que conversou com o médico do presidente e também com o próprio Jair Bolsonaro e disse que ele está estável. Vamos ouvir. O presidente estava numa situação estável, ele conversou comigo, me deu recomendações para que eu continuasse cuidando aqui do Ministério da Saúde dos brasileiros e estamos muito esperançosos que o presidente volte às suas atividades normais no espaço de tempo o mais curto possível. Ele pretende se licenciar do cargo? Não falou comigo sobre esse assunto, mas o presidente está bem e ele logo estará de volta aqui conosco em Brasília. Bom, Ana, mas como você antecipou aí, hoje foi dia de lançamento do Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde, evento que contou aí com a participação de representantes das diversas categorias de saúde aqui em Brasília. A iniciativa terá um investimento por parte do Ministério da Saúde de R$ 258 milhões em ações de valorização e qualificação profissional e também de apoio institucional para a abertura de novos programas de residência no país. O objetivo do programa é contribuir para a ampliação na oferta de especialistas e a fixação desses profissionais em regiões com os chamados vazios assistenciais. Durante o lançamento dessa iniciativa, o ministro Marcelo Queiroga falou da valorização dos preceptores de residentes, que devem receber aí um incentivo para atuar. Os preceptores, para as pessoas entenderem, são profissionais que acompanham esses residentes nas atividades aí dentro de hospitais e unidades de saúde. Vamos ouvir aí o que o ministro Marcelo Queiroga falou. Pela primeira vez na história da residência médica, os preceptores estão recebendo um incentivo. Eu fui residente, a Maria foi residente, Socorro também. E na época os nossos preceptores, eles trabalhavam nos hospitais, às vezes até como médicos, não como professores, e não recebiam nada por isso. E hoje não.
nós criamos essa forma de incentivo para que esses profissionais que ensinam as futuras gerações, eles sejam reconhecidos. Após o lançamento, Queiroga também comentou sobre a transmissão comunitária da variante Delta da Covid-19 no Rio de Janeiro e também em São Paulo. O ministro destacou que o Ministério, também governos e prefeituras já vêm desenvolvendo ações para evitar que a cepa se espalhe pelo país. Com receio dessa variante, alguns estados têm adiantado o intervalo entre as vacinas, mas Queiroga afirmou que é preciso confiar nas decisões técnicas da Câmara Tripartite e seguir as orientações nacionais do PNI, o Plano Nacional de Imunização. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Maíra. Pois é, e a Maíra falou aí sobre essa variante Delta, né? E sobre a preocupação com os casos no Rio de Janeiro, quem traz agora para a gente os detalhes é a Cristiane Ribeiro. 2 pessoas na cidade do Rio de Janeiro estão contaminadas com a variante Delta da Covid-19. São 2 homens, um de 27 e outro de 30 anos, moradores de Vila Isabel, na zona norte da cidade, e da ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara. Ao divulgar a informação nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde do município do Rio disse que os 2 casos foram confirmados após sequenciamento genômico e que as equipes da Vigilância em Saúde da Secretaria seguem com a investigação epidemiológica. A variante Delta teve origem na Índia, é considerada mais contagiosa e, segundo a Organização Mundial da Saúde, vem causando novas ondas de transmissão na Europa. No início deste mês, mais 2 casos da variante Delta foram detectados nos municípios de Seropédica e de São João de Meriti, ambos na Baixada Fluminense. O homem de 30 anos e a mulher de 22 estão sendo monitorados pelos órgãos de vigilância em saúde municipais e do Estado. A nota da Secretaria de Saúde diz ainda que, independentemente da variante, as medidas preventivas são as mesmas. A população deve manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, com água e sabão. O primeiro caso no estado do Rio de Janeiro desta cepa foi identificado em maio em um homem residente em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, que havia chegado de uma viagem à Índia. Na terça-feira, o governo do estado autorizou os 92 municípios a diminuírem de 12 para 8 semanas o intervalo para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca, justamente para imunizar mais rapidamente a população e bloquear a chegada da variante Delta. Mas apenas 10 municípios vão seguir a orientação e o Rio não está entre eles. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E tem doses extras de vacina chegando para quem mora aqui na fronteira do país. Momento Saúde. O Ministério da Saúde informou que a partir desta semana começa a enviar doses aos estados para priorizar a vacinação dos brasileiros que moram em cidades perto de outros países. Ainda segundo o Ministério, nas próximas 48 horas, todos os estados e o Distrito Federal vão receber mais 4 milhões de doses da AstraZeneca produzida pela Fiocruz. Esse lote também vai garantir o início da vacinação de bancários e trabalhadores dos Correios, que foram incluídos nos grupos prioritários na semana passada. E mais uma vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento no Brasil deve começar a ser testada em humanos ainda este ano. É a UFRJ-VAC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo a pesquisadora Leda Castilho, coordenadora das pesquisas do imunizante, os estudos estão atualmente em fase pré-clínica, quando a testagem ainda está restrita a animais. Está passando pelos últimos estágios de estudos em animais, que são os estudos que a gente chama de pré-clínicos. E se tudo der certo, ela deve entrar em ensaios clínicos, que são os ensaios em humanos, em voluntários humanos, até o final desse ano. A tecnologia usada no desenvolvimento dessa vacina é a da proteína recombinante, que consiste na cópia da proteína que recobre a superfície do vírus. Essa técnica é a mesma presente em outras vacinas seguras e eficazes usadas há muitos anos na população, como as da hepatite B e a do HPV. No caso do coronavírus, ela é utilizada a proteína Spike. O anúncio dos avanços no desenvolvimento da UFRJ-VAC aconteceu essa semana durante o Festival do Conhecimento.
E uma boa notícia foi divulgada nesta quarta-feira pela Fiocruz. Um estudo mostra que o avanço da vacinação tem diminuído a internação de pacientes com Covid em unidades de terapia intensiva aqui no país. Mesmo assim, os pesquisadores fazem um alerta, viu? As vacinas têm capacidade limitada de bloquear a transmissão do vírus. Por isso, aqueles cuidados que a gente já está, cansado de falar para vocês, como distanciamento social, uso de máscaras e higiene das mãos, têm que ser mantidos. A reportagem é da Jéssica Gonçalves. Pela primeira vez desde dezembro de 2020, nenhuma unidade da federação está com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados com pacientes em tratamento contra a Covid-19. O dado é do boletim Observatório Covid, divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, a vacinação tem feito diferença e já mostra reflexos positivos no combate à pandemia. Eles alertam, no entanto, que as vacinas têm capacidade limitada de bloquear a transmissão do vírus, que continua a circular de forma intensa. O boletim aponta que 4 unidades da federação permanecem na zona de alerta crítico, com mais de 80% dos leitos ocupados. A pior situação é a de Santa Catarina, com 82% de ocupação, seguida por Goiás e Paraná, com 81%, e o Distrito Federal, com 80%. A maior parte do país está na zona de alerta intermediário, com as taxas de ocupação variando entre 60% e 80%, e 7 estados estão na zona de alerta baixo, com menos de 60%. Acre, Amapá, Espírito Santo, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. O relatório destaca ainda que os índices de casos e mortes pela Covid-19 no país estão em queda pela 3ª semana seguida. Apesar disso, a pandemia mantém patamares altos, com média de mais de 46 mil novos casos e 1.300 mortes diárias nos últimos 7 dias. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves. Olha, e apesar do surgimento de boas notícias, a pandemia faz acender ainda vários alertas, viu? Um deles diz respeito ao atraso na vacinação de crianças, né? Daquele calendário tradicional mesmo. A ONU diz que a falta de imunização dos pequenos pode resultar em uma catástrofe. Vamos entender com a Adriana Brandão, da Rádio França Internacional. A ONU alerta para o risco de uma catástrofe em 2021 devido ao atraso nas campanhas tradicionais de vacinação infantil. Por causa da pandemia de Covid-19 e das restrições sanitárias impostas para conter o coronavírus, 23 milhões de crianças não receberam em 2020 as 3 doses necessárias da vacina contra a difteria, tétano e coqueluche. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela OMS e Unicef, o balanço representa um aumento de 3,7 milhões de crianças sem imunização em relação a 2019 e é o mais alto desde 2009. Olha, e em São Paulo, quem tem que pegar o trem teve dificuldade hoje cedo. É que a capital paulista e as cidades da região metropolitana enfrentam uma greve dos funcionários da CPTM, que é a Companhia Metropolitana de São Paulo. Não há circulação de trem em várias linhas desde as 4 horas da madrugada. Já o metrô e o ônibus operam normalmente. A paralisação foi decidida em assembleia por sindicatos dos ferroviários no último dia 6 e mantida após audiência de conciliação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A categoria e a empresa não se entenderam. Até o julgamento, os trabalhadores devem manter 80% dos efetivos nos horários de pico e 60% nos demais horários. Também não poderão criar obstáculos para acesso aos trabalhadores ou abrir as catracas. A multa em ambos os casos, olha, é de R$100 mil por dia de descumprimento. Bom, vamos falar agora de auxílio emergencial. O calendário de pagamento da 4ª parcela foi antecipado e quem explica tudo sobre essas novas datas para a gente é a Sayonara Moreno. Oi, Sayonara, boa tarde para você. Oi, Ana, boa tarde. Pois é, essa é a 4ª rodada aí de pagamentos do auxílio emergencial, né, criado para amenizar os impactos financeiros gerados na vida de profissionais durante a pandemia de Covid-19. O Ministério da Cidadania divulgou esse calendário por meio de uma portaria que
foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo esse documento, no depósito em poupança social digital para quem se cadastrou e nasceu em janeiro, vai ser feito no próximo sábado, dia 17. Aí, quem quiser sacar, o saque só pode ser feito no dia 2 de agosto, nascidos em janeiro. Quem nasceu em fevereiro vai receber o crédito já no domingo, dia 18, e o saque previsto para 3 de agosto. Nascidos em março, recebem na conta digital no dia 20 de julho e podem sacar no dia 4 de agosto, e assim sucessivamente. Os créditos só não entram na conta nas segundas-feiras. Quem tem o dinheiro na conta digital pode já utilizar para pagamentos de boletos e contas via aplicativo de celular. Mas a data de saque é somente para quem precisa do dinheiro em mãos. E para isso é importante respeitar as datas para a retirada, justamente para evitar aí aglomerações nas agências da Caixa Econômica. O novo pagamento do auxílio emergencial foi autorizado pela medida provisória de março deste ano e com regras aí definidas pelo Ministério da Cidadania. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E o assunto agora é a LDO para 2022. É que a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou agora há pouco, o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Ainda falta votar os destaques, não é isso mesmo, Lucas Por Deus Leão? Boa tarde. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde, ouvintes. Sim, é isso mesmo. Neste momento estão sendo votados na Comissão Mista do Orçamento os destaques que pretendem mudar o texto. Deputados e senadores aprovaram o texto base da LDO de 2020, que define as prioridades do orçamento da União para o próximo ano. O relator do projeto, o deputado Juscelino Filho, se manifestou contrário a todas as emendas em votação. São 66 ao todo. Finalizada a votação na CMO, na comissão, a LDO segue para o plenário do Congresso Nacional. E na discussão, deputados da oposição reclamaram da falta de tempo para tratar do tema, já que o relatório final só foi apresentado nesta quarta-feira. O líder do PT na Câmara, Carlos Zaratini, pediu mudanças no reajuste do salário mínimo. O salário mínimo tem que ser recomposto, faz parte da política de recomposição de renda, de distribuição de renda do Brasil. E nós estamos com o salário mínimo sendo reajustado por valores muito abaixo do que deveriam ter sido reajustados. A previsão é que o salário mínimo de 2022 seja de R$ 1.147, reajustado segundo o índice do INPC, que mede a inflação. Já o deputado do Ceará, Danilo Fortes, do PSDB, pediu a recomposição dos recursos da universidade pública. Nós aumentamos o orçamento da educação básica com a votação do novo Fundeb, mas nós não conseguimos atualizar os recursos para as universidades públicas do país. E cada vez se faz mais necessário que possamos, pelo menos, atualizar, acompanhando a inflação, os orçamentos da universidade. Também foi alvo de críticas as chamadas emendas do relator, que autorizam as despesas através da figura de um relator geral do orçamento. A medida foi questionada pelo deputado Alessandro Molon, do PSB Fluminense. Não pode um relator receber ofícios que não vão para a internet, que não são tornados públicos, e ir autorizando a realização de despesas. Numa república, todos os cidadãos têm o direito de saber como está sendo gasto cada centavo do dinheiro público. Por outro lado, o deputado do PP baiano, Cláudio Cajado, elogiou as prioridades elencadas pelo relator no orçamento, como, por exemplo, a garantia de recursos para o censo do IBGE em 2022, uma vez que o censo foi cancelado neste ano. Fica como prioridade a agência da primeira infância, as despesas do programa da Casa Verde e Amarela, o Programa Nacional de Imunização, o relator promove essa prioridade, a ampliação da infraestrutura da rede de atendimento oncológico. Portanto, com esse conjunto de ações, o deputado Juscelino, Vossa Excelência, com pouco tempo, fez um relatório digno de elogio e de aplauso. Entre as emendas que não foram acatadas pelo relator está uma que proíbe o bloqueio de recursos para a segurança pública, outra contrária ao aumento de recursos do fundo eleitoral, que deve custar 5,7 bilhões de reais em 2022, quase 3 vezes o valor de 2018, quando custou pouco mais de 2 bilhões de reais. Caso a LDO seja finalizada nesta quinta-feira, o Congresso Nacional entra em recesso já na próxima semana. Caso não seja votada por falta de acordo, o Legislativo entra no chamado recesso branco, o
que permite o funcionamento, por exemplo, da CPI da Covid durante as 2 próximas semanas. Segue com vocês. Obrigada, Lucas. Bom, e agora as informações do mercado financeiro. A Bovespa opera neste momento em queda de 0,12%, com 128.256 pontos. O dólar está cotado a R$ 5,100, em alta de 0,31%. A partir de domingo, a Avenida Paulista vai receber pedestres e ciclistas de forma parcial, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Mas olha, essa ação ainda é em caráter experimental, não é mesmo, Nelson Lim? Boa tarde para você. Boa tarde, sim, é isso mesmo. A reabertura da Avenida Paulista a pedestres e ciclistas acontecerá em caráter experimental. Por isso, apenas das 8 horas da manhã até o meio-dia, quando geralmente há menos público. E com todos os protocolos sanitários estabelecidos pela vigilância sanitária, com o uso de máscaras, álcool em gel e a proibição de aglomerações. Assim, o paulistano terá de volta mais uma opção de lazer aos domingos. De acordo com a Prefeitura, a abertura foi possível com 70% da população elegível já vacinada com ao menos uma dose contra a Covid-19. Um dos cartões postais de São Paulo, a Avenida Paulista abriga parte do centro financeiro do país, além de contar com diversos marcos culturais, como o MASP, Museu de Arte de São Paulo, Conjunto Nacional, o prédio da Fiesp, entre outros. Desde 2016, na gestão do então prefeito Fernando Haddad, a Avenida Paulista passou a ser aberta ao público nos domingos e feriados e passou a ser parte das opções de lazer do paulistano desde então. Mas em março do ano passado, em função da pandemia, a abertura aos domingos e feriados foi suspensa para evitar aglomerações. Ao vivo da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Agora em Brasília, 12h21. E você vai ouvir ainda hoje. Há 25 anos, uma lei proibia a propaganda de cigarros. E a gente vai falar de outra data comemorada neste 15 de julho, o Dia do Homem. Repórter Nacional. Vamos falar de tecnologia? É que está avançando a chegada da internet 5G aqui no país. Além de maior velocidade, a tecnologia vai garantir uma maior cobertura, podendo alcançar regiões do país que atualmente não têm acesso à internet. Ontem, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que o Tribunal de Contas da União agendou para 18 de agosto a análise do edital de licitação da telefonia de quinta geração. A expectativa é que o 5G esteja disponível em todas as capitais em julho do ano que vem. Bom, e agora a gente vai falar da CPI da pandemia. E hoje, mais uma vez, a reunião começou atrasada para o depoimento de Cristiano Carvalho, que logo afirmou que não tem vínculo com a Davat Medical Supply, empresa investigada por supostas irregularidades na compra da vacina. Ô, Leandro Martins, como é que foi esse depoimento até agora? Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Ana Lúcia, a você e a todos. O representante da empresa norte-americana Davat Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho, negou que é o CEO da companhia. Se disse apenas um vendedor com experiência de 25 anos nessa área e que atua como intermediário entre ela e governos municipais, estaduais e o governo federal. E garantiu que quer colaborar com a CPI. Atuei somente como um vendedor aqui no Brasil, não tive nenhum cargo remunerado ou qualquer outra coisa parecida. Eu não tenho vínculo empregatício, senador, não tenho contrato, nunca fui remunerado para fazer essa aproximação entre a Davat nos Estados Unidos pelo Sr. Herman Cárdenas e aqui o governo federal brasileiro. Cristiano Carvalho apresentou uma carta de representação da Davat em inglês, mas o senador do Amazonas, Eduardo Braga, contestou e disse que o depoente seria, sim, um representante oficial e não apenas um simples vendedor da empresa. Perguntado sobre sua relação com o Ministério da Saúde, Carvalho afirmou que esteve lá somente uma vez, em 12 de março, levado pelo cabo da PM, Dominguete Pereira, que já depôs na comissão, e pelo reverendo Milton Gomes, da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, Senar, e pelo coronel reformado Elcio Bruno, da ONG Instituto Força Brasil, e que então se reuniram com os coronéis Boechat e Pires e com o então secretário executivo da pasta, Elcio Franco. Cristiano afirmou que foi o Ministério da Saúde que o procurou para adquirir vacinas, a partir de mensagens do ex-diretor de logística do Ministério, Roberto Dias,
a partir de 3 de março. Senadores da base governista argumentaram que a compra de vacinas através da Davadt não aconteceu, mas os outros parlamentares apontaram que os relatos do depoente indicam necessidade de investigação. Antes do depoimento de Cristiano Carvalho, os senadores decidiram sobre requerimentos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve prestar informações à CPI sobre todo o processo de compra da vacina Covaxin. Mas a CPI retirou da pauta 3 requerimentos para a convocação do diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Um dos pedidos busca apurar se o órgão teria atuado para interferir nos trabalhos da comissão. Segundo o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, a ABIN teria se negado a enviar documentos requisitados em junho pela comissão. Ana Lúcia, nós seguimos acompanhando aqui a CPI da pandemia e teremos novidades ao longo da programação. Segue com você. Tá ok, Leandro. Muito obrigada, viu? E hoje é o Dia do Homem aqui no Brasil. E essa data é comemorada por aqui desde 1992 e foi criada para conscientizar a população masculina sobre os cuidados que devem tomar com a saúde e também, com a saúde mental. E é por isso que o repórter Nelson Lim conversou com terapeutas e especialistas sobre a importância dos homens terem esse cuidado. E a gente confere essa reportagem agora. Homem não chora. Essa frase que está imortalizada no imaginário popular, nas letras de música e nos ditos populares, resume uma visão masculina de um homem durão, que não se emociona, que não fala dos sentimentos e que é idealizado na figura do chamado macho alfa. No entanto, essa idealização traz muitos prejuízos à saúde mental masculina e consequências desastrosas para a sociedade, como explica a psicanalista Sabrina Arini. A impossibilidade de lidar com a própria fragilidade, com as próprias tristezas e com as emoções, gera esses homens que batem, brigam, matam, Por outro lado, o psicólogo e professor do Mackenzie, Marcelo Santos, conta que nos seus 20 anos de prática clínica, observa que tem aumentado o número de homens que buscam apoio psicológico. Essa vigilância do papel da masculinidade, ela tem sofrido menos com os avanços, de outras questões, como, por exemplo, o próprio feminismo, ou mesmo as relações de equidade de gênero. E como tem menos vigilância e tem menos pressão, o homem se permite mais. Nestes tempos recentes, começaram a surgir grupos de apoio e rodas de conversa para homens falarem de seus sentimentos e emoções. O terapeuta Pedro Maia, que conduz um desses encontros em Brasília, conta o que é trabalhado lá. É trazer aos homens essa coragem para se revelar. Um homem bravo, um homem corajoso é aquele homem que se revela, aquele homem que está passando uma situação no relacionamento, chega para a mulher e fala, olha, eu estou com ciúme, estou me sentindo inseguro. Então, daí a importância da gente aprender a reconhecer as nossas emoções. Em São Paulo, a psicanalista Sabrina Irina, junto com outros profissionais, ajuda a conduzir a roda de conversa chamada Fala Homem, que é aberta a todos. Ela comenta como é a receptividade dos participantes. E aí, quando eles veem outro homem falando, isso é muito libertador, Isso eles falam muito, de poder ver no outro também aquilo que eles sentem, Porque numa roda de conversa masculina normal, sem ser uma roda que trate disso, um grupo de amigos, eles conversam sempre tentando manter essa postura, de mal, de poderoso, de, o cara que não falta nada. Então, para eles é muito surpreendente ver um cara lá que pode chorar, que pode se emocionar, que pode dizer que tá difícil. O grupo criado pelo terapeuta Pedro Maia pode ser encontrado no Instagram no @homens.essenciais. E mais informações sobre a roda de conversa Fala Homem podem ser encontradas no casadopovo.org.br/fala-homem. Além desses grupos de apoio e rodas de conversa, as pessoas em busca de apoio emergencial também podem procurar o serviço do CVV, o Centro de Valorização da Vida, no número 188. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Gente, deixa eu só complementar aqui o que o Nelson Lim disse aí sobre a saúde do homem. Embora tenha aumentado em 49,96% a procura do homem pelo médico entre 2016 e 2020, de acordo com o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, passando de 425 milhões de atendimentos
para 637 milhões, os homens estão bem atrás das mulheres em termos de atenção à saúde, viu? O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Antônio Carlos Pompeu, ressaltou que a mulher vive em torno de 7 a 10 anos mais do que o homem por várias razões, inclusive hormonais, e que a maior atenção dada pelo sexo feminino à saúde vem desde a adolescência. O homem, pela característica machista, muitas vezes considera a ida ao médico como uma fraqueza, que para nós, né, é uma mentalidade que precisa mudar. E a gente continua falando de saúde, né? Mas agora de um hábito que ainda está presente na vida de muita gente, o de fumar. Pois é, houve uma época que o cigarro esteve associado a uma vida feliz, saudável, esportes, pelo menos era o que as propagandas de antigamente tentavam mostrar. Já faz tempo que é proibido fazer propaganda do tabagismo nos meios de comunicação. Aliás, a lei está de aniversário hoje. A gente confere agora uma reportagem feita por Lucas Por Deus Leon. Já se passaram 25 anos da lei de 1996, que regulamentou a propaganda de cigarros e de bebidas alcoólicas no Brasil. Inicialmente, a restrição foi apenas de horário, com os comerciais de cigarros sendo exibidos entre as 9 horas da noite e as 6 da manhã. A presidente executiva da Comissão para o Controle do Tabaco no INCA, o Instituto Nacional do Câncer, Tânia Cavalcante, relembra como eram as propagandas da indústria do fumo. Eu cresci, né, vendo na minha casa aquelas propagandas lindas, maravilhosas, ao som de rocks lindos, maravilhosos, com jovens apresentando o cigarro como passaporte para uma vida feliz, alegre e tudo mais, induzindo milhares de adolescentes a darem a primeira tragada. A partir do ano 2000, uma nova lei proibiu a propaganda de cigarros em qualquer veículo de comunicação. Já a proibição dessas empresas patrocinarem eventos como a Fórmula 1 começou a vigorar em 2003. Em 2011, nova lei proibiu a propaganda também nos pontos de venda, que era o último reduto da publicidade do tabaco. Porém, a especialista do INCA alerta para a necessidade de padronizar as caixas de cigarros, que ainda funcionam como propaganda. As empresas que dependem desse tipo de estratégia para manter, né, um plantel de dependentes químicos para substituir os que morrem ou os que deixam de fumar, eles sempre estão atrás de jovens. O que eles fazem? Eles buscam brechas na lei com a proibição da veiculação de propaganda nos pontos internos de venda. A embalagem ela passa a ser a peça de propaganda. Um projeto de lei que padroniza as embalagens de cigarros e proíbe produtos com sabores, o que, segundo a especialista, facilita o início do consumo pelos jovens, está parado na Câmara dos Deputados desde 2019, ano em que foi aprovado no Senado. Segundo a representante do Instituto Nacional do Câncer, Tânia Cavalcante, outra forma que a indústria encontra para seduzir os jovens é por meio de blogueiros e influenciadores digitais, que estimulam o consumo de cigarro nas redes. Em relação ao álcool, a legislação ainda é considerada permissiva pelos especialistas, pois só restringe o horário de exibição das peças de publicidade para bebidas com teor alcoólico acima de 13 graus, o que exclui cerveja e vinho das restrições. Nesse sentido, tramitam no Congresso Nacional propostas que buscam proibir propagandas de bebidas alcoólicas em todos os meios de comunicação. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Esportes. Olimpíada chegando e a Astrid Nick conta tudo pra gente. A cidade de Tóquio registrou nesta quinta-feira, a 8 dias do início dos Jogos Olímpicos, mais de 1.000 casos de Covid-19 pelo segundo dia. O hotel onde está hospedada a seleção brasileira de judô é um dos focos, sendo registrados 11 casos positivos, sendo 2 deles de familiares e funcionários. O COB afirmou nesta quinta-feira que a delegação está segura neste hotel. Em reunião com representantes do Comitê Olímpico do Brasil e da Prefeitura, ficou decidido que o grupo seguirá para a Vila Olímpica somente no dia 22, véspera da abertura dos Jogos, mesmo com a oferta de mudança de local. O tenista Thiago Wilde recusou nesta quarta-feira o convite inédito para disputar os Jogos. Wilde é o número 2 do tênis brasileiro e 127 no ranking mundial e conseguiu a vaga após desistências. A recusa em aceitar o convite se deve a um incômodo que o atleta sente no quadril há 3 meses.
No futebol, o atacante Malcom, do Zenit, foi liberado para se apresentar à equipe em Tóquio para os Jogos. Malcom vai substituir Douglas Augusto, que foi dispensado após ter constatada lesão na coxa. A seleção brasileira de futebol, que está se preparando na Sérvia, enfrenta hoje às 16 horas, horário de Brasília, a equipe da cidade de Novi Sad. Faltam 8 dias para o início dos Jogos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. A gente fala agora da situação em Cuba. Depois dos maiores protestos registrados em 27 anos contra o regime, a tentativa agora é de volta à normalidade. Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, conta pra gente o que está sendo feito. Cuba tenta acalmar a população após as manifestações históricas contra o governo. A partir da próxima segunda-feira, viajantes poderão entrar no país com remédios, alimentos e produtos de higiene sem pagar taxas. A medida foi solicitada por acadêmicos e intelectuais para amenizar a escassez de alimentos e remédios no país. A internet foi restabelecida nesta quarta-feira. O presidente Miguel Díaz-Canel ressalta o impacto do embargo americano para explicar as dificuldades econômicas e pede unidade aos cubanos. A gente fala de uma tragédia que está acontecendo lá na Europa, e isso por causa das enchentes. Mais de 30 pessoas morreram na Alemanha e dezenas estavam desaparecidas depois que chuvas recordes fizeram os rios transbordarem, atingindo residências. Na Bélgica, 2 homens perderam a vida devido à chuva torrencial e uma menina de 15 anos está desaparecida desde que foi arrastada pelas águas de um rio que também transbordou. 10 casas desabaram. Centenas de soldados auxiliavam os esforços de resgate da polícia, usando tanques para liberar estradas atingidas por deslizamentos de terra e árvores caídas. Os helicópteros retiravam pessoas presas nos telhados. Na Holanda, as inundações danificaram muitas moradias em Limburg, uma província do sul onde várias casas de repouso foram esvaziadas. E voltando aqui para o Brasil, vamos lá para o Rio Grande do Sul. É que após ser atingida por um incêndio ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, na capital Porto Alegre, informou nas redes sociais que não há qualquer prejuízo no atendimento aos cidadãos. Todas as centrais de atendimento de segurança, como 190 para a Brigada Militar, 193 do Serviço de Bombeiros e 197 da Polícia Civil, estão atendendo normalmente, apesar de uma breve interrupção durante a madrugada. A pandemia deixou muita gente com saudade de viajar. E aos poucos, seguindo os protocolos sanitários, o uso de máscara e vacinados, os brasileiros estão retomando esse prazer, principalmente em passeios ao ar livre, descobrindo belezas que a gente tem por aqui e algumas até bem pertinho de casa. E para estimular nós, brasileiros, a conhecer o Brasil, foi lançada uma campanha destacando o turismo da natureza. Quem conta pra gente é a Larissa Losrania. Praias, cachoeiras, canyons, lagos, fervedouros são alguns dos lugares mais procurados pelos turistas aqui no Brasil. De acordo com o IBGE, em 2019, o turismo de natureza atraiu mais de 18% dos viajantes internacionais e mais de 1 milhão de brasileiros. Camila Lopes, analista judiciária, considera esse contato com a natureza muito importante. Ela e a família já visitaram destinos como Fernando de Noronha, em Pernambuco, e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Nada impressiona mais como a natureza, a força da natureza, e o contato com a natureza é muito relaxante também. Então a gente costuma viajar sempre para praias, para aproveitar as piscinas naturais. A gente gosta muito também de ter contato com os peixinhos. Gostamos também de cachoeiras. Aqui na região do Centro-Oeste temos muitas opções. Uma campanha para incentivar o turismo mais sustentável pelo país foi lançada pelo Ministério do Turismo nesta quarta-feira. O local escolhido para a divulgação foi o Parque Estadual do Cantão, em Caseara, Tocantins. A Unidade de Conservação de Proteção Integral completou 23 anos e, de acordo com o ministro Gilson Machado, possui grande potencial para o turismo de natureza. O Brasil é o maior país do mundo para turismo de natureza. Nada se iguala ao nosso país. Somos a última fronteira. Sustentabilidade, preservação, fauna, tudo nós temos. O nosso slogan
Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza. E eu ainda acrescentaria mais um. Ser brasileiro é morar onde o mundo sonha em tirar férias. Entre os destinos mais procurados para o turismo de natureza no Brasil estão Foz do Iguaçu, no Paraná, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro e Florianópolis, em Santa Catarina. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia. Olha, a gente fica por aqui. Confira mais sobre a programação no nosso Twitter, @Rádio Nacional BR. Converse com a gente. Tem mais Repórter Nacional às 6h. Boa tarde para você, uma ótima quinta-feira. Tchau.